Olá pessoal, então agora vamos dar sequência da parte de equilíbrio químico, falando agora sobre a perturbação do equilíbrio. Então, eu falei para vocês que as reações tendem a chegar no equilíbrio, algumas reações vão formar um equilíbrio logo em seguida da reação, ou seja, quase não formou produtos e já encontrou equilíbrio. Outras vão se dar quase a formar totalmente produtos e vão encontrar o equilíbrio um pouquinho antes, e algumas vão encontrar lá pelo meio da reação. E isso vai variar em relação ao K maior ou menor do que 1, né? Quanto mais próximo a 1 eu tenho uma reação que ela se processa mais ou menos pela metade. Mas dentro da indústria, e aí a gente volta ao pensamento de Haber, o Fritz Haber, quando ele começou a estudar amônia, esse equilíbrio precisava ser resolvido. E como é que a gente resolve? Porque eu quero produto, eu não quero uma mistura, né? Então, como é que eu consigo favorecer a formação desses produtos de uma reação sem que eu precise purificar novamente os reagentes e produtos, separar? Porque imagina uma reação que se processa em seguida, já entra no equilíbrio, eu não tenho muito produto formado. Então, é isso que a gente vai ver agora. Então, a perturbação do equilíbrio ela pode ocorrer por alguns motivos. Primeiro, adição ou remoção de reagente, e isso também serve para produtos. Variação da pressão e variação da temperatura. Eu posso variar esses parâmetros e eu vou conseguir perturbar o equilíbrio, né? Então, o princípio de Le Chatelier, ele diz o seguinte, que quando uma perturbação exterior é aplicada a um sistema em equilíbrio dinâmico, este equilíbrio dinâmico, o sistema, na verdade, tende a se ajustar para reduzir o mínimo do efeito da perturbação. O que isso quer dizer? É que nem imagine o seguinte, eu estou andando numa corda bamba e eu vou tender a cair para um lado. Por algum motivo eu me desequilibrei para um lado. Eu vou jogar meu corpo para o outro para tentar me equilibrar novamente. Então, ou seja, o sistema em equilíbrio, quando ele é perturbado, ele vai tentar se ajustar para encontrar novamente o equilíbrio. Então, isso é importante e faz com que hoje nós tenhamos a nossa fonte de nitrogênio, né, a partir dessa questão do estudo de Haber e do equilíbrio químico. Então, vamos imaginar, primeiramente, a remoção ou adição de reagente. Então, eu tenho aqui a minha reação de Haber, né, e aqui a minha constante de equilíbrio. E aí, a gente precisa entender o seguinte. Se eu adicionar ou remover reagentes ou produtos, isso não vai alterar o meu K. Porque lembrando que o K é característico de uma reação a uma determinada temperatura e eu não estou variando a reação, porque eu não mudei a reação continua sendo gás hidrogênio com gás nitrogênio formando amônio. E eu não alterei a temperatura, então o meu K permanece igual. Quando, por algum motivo, eu adiciono gás hidrogênio ou adiciono gás nitrogênio, o meu sistema vai se ajustar para novamente encontrar o K. Então, eu adicionei um, o que vai acontecer? Eu não tenho mais K, porque eu deixei de ter equilíbrio, volto a ter o meu quociente reacional, ele vai se ajustar até que Q seja igual a K. Então, vamos pensar aqui, adicionei gás hidrogênio. Para que eu encontre novamente o K, eu vou ter aumentado a concentração desse aqui, né? Então, eu estou aumentando este número. Se eu aumentar este número, vai fazer com que o meu Q, que agora não é mais K, o meu Q, né, seja menor do que o K, porque esse número aqui que está dividindo, agora é maior do que esse. Então, eu vou ter um Q menor que K. O que quer dizer Q menor do que K? Não quer dizer que eu vou formar mais reagente? Mais produto? Lembra? Quando eu tenho o ΔG, meu ΔG reacional é menor do que zero, ou seja, é negativo, quer dizer que o meu Q é menor que o K, e aí eu tendo a formar produtos. Vamos pensar o seguinte, mesmo que aqui a gente possa se confundir, se eu aumentar esse número, o que eu faço para que esse aqui volte o meu Q a ser K? Eu vou ter que aumentar esse número. E como é que eu faço para aumentar esse número?
consumindo, ó, hidrogênio e nitrogênio para formar esse aqui. O produto desses dois, mesmo eu aumentando, vai diminuir porque eu vou consumir os dois para formar esse. Então, eu aumento um pouco desse, consumo esses dois e aí eu volto a TK. Então, olhem só. Aqui, eu aumentei, vinha tendo a reação e encontrou o equilíbrio. Quando encontrou o equilíbrio, eu aumentei a quantidade de gás hidrogênio. Se eu aumentei, o que vai acontecer? Vai diminuir a concentração de nitrogênio, porque ele vai ter que reagir com o nitrogênio para formar amônia, e vai aumentar a concentração de amônia. Entenderam? Então, aqui está o gráfico. Primeiro, ele estava encontrando equilíbrio, adicionei hidrogênio. O que fez? Consome nitrogênio, porque ele precisa consumir outro reagente para formar produto, e aumenta de produto. Agora, vamos pensar o seguinte. Agora, deixei encontrar o equilíbrio, e agora eu vou fazer outra alteração. Eu vou adicionar amônia. Então, o que eu fiz? Ó, a amônia estava aqui, eu adicionei amônia. Se eu aumentei esse aqui, agora eu tenho Q maior do que K. Q maior do que K quer dizer que eu tenho o que está sendo favorecido, é a formação de reagente. Se eu estou favorecendo a formação de reagente, eu vou decompor a amônia. Quando eu adicionei esse aqui, eu decomponho a amônia para formar esses dois. Coerente, ó. Aumentei a quantidade de amônia, Quando eu aumentei, o que ele faz? Ele vai consumir amônia pela sua decomposição, aumentando a concentração dos outros dois. Então, o que precisa ficar claro? Para que a perturbação do equilíbrio, ela seja resolvida, eu preciso o seguinte: se eu adicionei reagente, isso vai favorecer a formação de produtos. Por quê? Porque o reagente em excesso vai reagir para formar produto para encontrar novamente o equilíbrio. Porque aí eu vou ter maior quantidade de produto que vai amenizar esse excesso de reagente para encontrar o equilíbrio novamente. Se eu tirei reagente, se eu diminuir a concentração de reagente, o meu produto vai se decompor ou vai vir a reação oposta, contrária, para formar esse. Porque aí eu vou diminuir a concentração desse, aumentar um pouquinho desse para encontrar o equilíbrio de novo. Posso ainda retirar o produto, que é o mais importante, que é o que Haber fazia. Se eu tirar amônia, aqui eu pus adição de gás amônia, eu estou falando retirar. Se eu retirar amônia, mais nitrogênio e hidrogênio vão reagir para repor essa amônia e encontrar o equilíbrio. Só que se eu ficar retirando amônia constantemente, a reação vai continuar tendendo a encontrar o equilíbrio, só que como eu estou retirando, eu não consigo encontrar o equilíbrio e a reação vai se processando. É isso que a indústria faz. Tranquilo? Então, adição e remoção de reagente é dessa forma que a gente faz. Um exercício. Aqui eu já tinha falado, somente Q se altera com adição ou remoção de reagente e K permanece constante, porque ele é fixo, ele é característico da reação naquela temperatura, a não ser que eu mude a temperatura, que não é o caso. Exemplo. Eu tenho essa reação aqui, predigo o efeito sobre cada concentração no equilíbrio, primeiro na adição de N2, depois remoção de NH3 e remoção de água. Então vamos lá. Aqui está a minha constante de equilíbrio. E aí a primeira coisa, se eu adicionar N2, eu estou adicionando produto. Para que este equilíbrio permaneça, ele vai pegar esse N2, vai reagir com água para formar reagentes. Concordam? Então, a adição de N2 faz com que a concentração de água diminua. Por quê? Porque ele vai reagir com o excesso de N2 que eu adicionei para formar esses dois. Então, a adição desse reduz a concentração desse e aumenta desses dois. Remoção de amônia. Então, eu vou tirar esse aqui. Para retirar esse aqui, o que o sistema vai fazer? Ele vai tentar repor essa quantidade. Como é que ele vai repor? A reação vai ser inversa. Então, para repor a concentração, quando eu tiro a amônia, aumenta a concentração desse. Professor, mas por quê? Porque esses dois não vão reagir para repor a concentração de amônia, só que
infelizmente vai repor a concentração desse aqui também. Vai aumentar a concentração desse, porque ele não consegue só repor amônio, ele precisa repor gás ou oxigênio. E a concentração desses dois vai diminuir. Agora a remoção de água. Vou tirar a água desse aqui. Para eu tirar a água, o que vai acontecer? O sistema vai tentar repor essa água. Como? Reagindo, ou seja, vai ser a reação direta, consumindo esses dois, então a concentração desses dois vai diminuir, aumentando a concentração dessa para tentar repor o que eu tirei de água e aumentando a concentração de gás nitrogênio, porque eu não tenho como repor um sem repor o outro. Então é isso que a gente precisa. Então Q é diferente de K, como eu tinha dito, porque sempre que eu mexo Q é diferente de K. Então a adição vai fazer com que Q seja menor do que K, então favorece a formação de produtos. Aqui não, pessoal. Aqui eu falei errado. Ó. Aqui é Q maior do que K, tá inverso, ó, porque eu aumentei a concentração desse aqui, um número grande em cima por um número igual, né? O que vai acontecer? Vai fazer com que Q seja maior do que K, que tá inverso. Nesse caso aqui, sim, Q é menor do que K, porque eu aumentei, né, o denominador. E um segundo exemplo. Suponha que a mistura em equilíbrio agora não é empírico, a gente não vai só predizer o valor, a gente vai calcular. Suponha que a mistura em equilíbrio a 250 graus Celsius, de PCl5 formando PCl3 mais Cl2, que apresenta pressão parcial de PCl5 igual a 0,021 bar, de PCl3 1,28 bar e PCl2 e de Cl2 1,28 bar. Seja perturbada pela adição de 0,01 mol de Cl2 ao balão de 500 ml. O que o sistema atinja novamente o equilíbrio. Então vamos pensar. Eu tenho um equilíbrio, o equilíbrio é esse aqui, tá? E que está nessas concentrações, ou pressões parciais, né? E que eu adicionei, perturbei e o equilíbrio foi encontrado. Só que agora, quando eu encontro um novo equilíbrio, eu encontro novas pressões parciais, que vão dar a mesma constante, mas os valores serão diferentes das pressões parciais, que o produto delas vai dar a mesma constante. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular qual é a minha constante dessa minha reação. Então, ó, calculo, como é que eu vou fazer? Ó? Concentração ou pressão parcial dos meus produtos elevado ao seu coeficiente estequiométrico, que é 1, divididos pela pressão parcial dos reagentes elevado ao seu coeficiente estequiométrico. Substituo pelas pressões parciais naquele equilíbrio inicial. Está aqui. E aí eu chego a minha constante de equilíbrio, que é 78. O que eu vou fazer agora? A partir disso, eu quero fazer o seguinte. Eu quero acrescentar Cl2. Se eu acrescentar Cl2, eu vou acrescentar com pressão e não como concentração. Aqui está em mol, né? Que é a quantidade de matéria. Como é um gás, eu vou julgar que ele é um gás ideal, porque ele me deu, além disso, ele me deu a concentração, a quantidade de matéria, que é o N, me deu a temperatura e me deu o volume. Então, eu posso calcular aqui, ó, PV é igual a nRT, equação geral dos gases. Eu quero saber a pressão que esse gás está fazendo, então o volume vai passar para cá dividindo. N é a quantidade de matéria. Constante geral dos gases, como eu quero em bar, eu vou usar essa daqui, 8,3145 10 na menos 2 litro bar Kelvin mol. Aqui de novo, porque eu copiei lá daquele exercício, então aqui é litro, é mol, não é? Então, 8,3145 vezes 10 na menos 2, litro bar Kelvin mol, que multiplica a temperatura, 250 mais 273 Kelvin, divididos pelo volume, 0,5 litros. Professor, como é que tu sabe que tem que... Olha, a unidade está aqui, ó. Pressão tem que ser em bar. Temperatura tem que ser em Kelvin, porque é pela constante geral dos gases, né? É aí que eu vou ver qual é as unidades. E litro, que é para o volume. O que eu vou fazer? Litro vai cortar com litro,
mol vai cortar com mol, Kelvin com Kelvin, sobrou bar, que é a unidade de pressão. Resolvido, está aqui. Esta é a pressão parcial que eu adicionei. Então, eu tenho esse sistema inicial, que essa reação encontrou equilíbrio nessas condições de temperatura, e aqui está constante. E o que eu fiz? Eu adicionei essa quantidade. O que eu vou fazer? Bom, eu tinha uma pressão inicial de Cl2 de 1,28. Só que agora eu tenho 1,28 da pressão inicial mais essa quantidade. Ou seja, o total da pressão causada pelo PCl2 é de 2,15. Então eu vou fazer uma tabelinha. Ó. Pressão inicial. Ó, eu tinha um equilíbrio, pense comigo. Eu tinha um equilíbrio que foi alcançado com essas pressões aqui. E eu perturbei o equilíbrio. Como é que eu perturbei o equilíbrio? Adicionando mais Cl2. Então, antes eu tinha essas pressões e agora eu tenho essas pressões aqui. O que isso vai fazer no meu equilíbrio? Vai perturbar, mas de que forma? Bom, o que ele vai fazer é o seguinte, se eu adicionei esse, e esse aqui é um produto, ele vai tentar consumir esse para formar esse. Então, a concentração ou a pressão parcial desse vai diminuir, a desse aqui também vai diminuir e desse aqui vai aumentar. Mas vai aumentar e diminuir quanto? Não sei. Ó, este aqui vai diminuir em x, que eu não sei qual é o x. Esse também vai diminuir x, porque eles vão reagir na mesma proporção. Lembrando que o coeficiente estequiométrico deles é todo 1. E desse aqui vai aumentar em x. E se, por um acaso, o coeficiente desse aqui fosse 2, ele aumentaria em 2x, porque a cada 1x desse com 1x desse, que reagem, formam 2x desse, entenderam? Então, eu estou dizendo que é só x, porque o coeficiente estequiométrico deles é todos 1. Se fosse diferente, eu usaria aqui, a cada consumo de 1x desse com 1x desse, aumentaria 2x desse, se esse aqui fosse coeficiente 2, tá bom? Bom, o que eu vou fazer agora? Ó? Então, eu sei que a pressão no equilíbrio, quando eu encontrar novamente o equilíbrio, vai ser esse valor e menos esse. Esse aqui vai ser esse valor e menos esse, e esse aqui mais esse. Então, é esses valores. Se eu pegar esses valores e substituir na constante de equilíbrio, olha só, aqui é a constante de equilíbrio, a equação da constante. Se eu substituir esses valores, ó, qual é agora a pressão parcial no segundo equilíbrio? No primeiro eu já calculei, que dá aquele 78, lembra? Eu quero calcular neste equilíbrio aqui. O que eu vou fazer? Substituir os valores. PCl3 qual é? 1,28 menos x. Cl2, 2,15 menos x. E PCl5, 0,02 mais x. Substituir. O K eu sei. Vou resolver. O que eu vou fazer? Esse aqui que está dividindo passa para cá multiplicando. Como é que eu resolvo isso daqui? Esse vezes esse vezes esse. E esse aqui? Esse vezes esse e esse vezes esse. Lembram disso? Vou fazer isso. Então, tá aqui, ó. 0,02 mais x que multiplica 78. E esse aqui que vai multiplicar esse. Está aqui e aqui embaixo. Agora, 78 vezes 0,02, 1,56. 78 vezes x, 78x. Isso é igual. 1,28 vezes 2,15 está aqui. 1,28 vezes menos x, menos 1,28. Tá, falta vírgula aqui, pessoal. 1,28x. X vezes 2,15, menos 2,15, porque tem um sinal aqui. Menos x vezes menos x, mais x. O que eu vou fazer agora? Vou igualar essa equação a zero. Então, tudo que está aqui com sinal negativo, se for positivo, passa para cá negativo. Se for negativo, passa para lá positivo. Então, está aqui. Vou agrupar menos x ao quadrado. Vou somar mais 78x com mais 128x com mais 2,15x. 81,43x. E esse número somo com esse aqui, vai dar esse aqui. Como é que eu resolvo essa equação? É uma equação de segundo grau e a gente resolve por Bhaskara. Resolvendo a Bhaskara, está aqui a minha equação. Menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. O que eu substituo os valores? B é esse valor, A é esse valor, C é esse valor.
substituí e cheguei nas duas raízes. Ó, o menos 81,45 mais 81,46 divididos por 2 dá esse valor. Menos 81,46 menos 81,46 vai dar menos 162 alguma coisa, divididos por esse valor vai dar esse valor. Bom, eu tenho dois valores. Agora vamos pensar. O que eu estou calculando aqui? Não é o incremento da pressão parcial? Faz sentido eu ter uma pressão negativa? Não. Então, este aqui eu não vou utilizar. Então, eu vou chegar numa raiz verdadeira e numa raiz que não faz sentido. Vou usar só essa daqui. Por que não faz sentido? Pressão negativa. Eu não estou fazendo vácuo no sistema, eu estou adicionando. Então, não tem como eu diminuir a pressão. O que eu vou fazer? Ó, o valor não era de 0,015, que é o valor de x1. Então, não era 0,02 mais x? Então, é 0,02 mais o x, que é esse valor. Esse é o novo equilíbrio. 1,28 menos x. 1,28 menos 0,015. Está aqui. 2,15 menos 0,015. Está aqui. Se eu quiser, aqui está a resposta final, pessoal. Aqui é o equilíbrio novo. Se eu quiser comprovar se está verdadeiro, substituo na equação do K e vejo se eu cheguei no mesmo valor. Cheguei no mesmo valor? Não, o outro era 78, esse é 77,16. Por que deu diferença? Lembra que eu fui arredondando os valores? Obviamente, isso vai me chegar num valor diferente, mas é muito pequeno. Então, encontrei um novo equilíbrio. E olha aqui o gráfico da reação. Eu tinha o PCl5 se decompondo em PCl3 e Cl2. Encontrou o equilíbrio, e aí o que eu fiz? Eu tive um acréscimo de Cl2. Ó. Aqui está o Cl2, eu aumentei. Enquanto em 0,85, lembram? O que vai fazer? Vai diminuir a concentração de PCl3 e diminuiu, ó, eu tinha 1,28 foi para 1,26 e vai aumentar de PCl5, que eu tinha 0,02 agora eu tenho 0,035. Bom, gente, eu sei que não é simples, que não é fácil, tá? Na verdade é fácil. O que depende é que vocês prestem bem atenção. Revejam essa aula, tentem refazer sozinho esses exercícios, tá? Esses exercícios vocês vão ver que na nossa lista vocês vão conseguir fazer. E se não conseguir entender, vão chamar, que aí na hora da atividade síncrona a gente consegue matar essa charada. Tranquilo? Até o próximo vídeo.